Salve, salve, amiguinhos do Astral! Tato Ferrari aqui, falando mais uma vez. Vamos a mais um relato. Dessa vez eu vou fazer ele mais completo, porque ontem eu acabei postando um vídeo curto, né? Só falando um pouquinho dessa projeção que eu tive ontem, falando dessa parte principal. Mas hoje eu queria conversar sobre o todo e as outras pequenas experiências que rolaram antes e depois desse relato principal. Então, para a gente começar, eu queria falar sobre o dia, né? O dia do projetor, o dia daquele que busca a lucidez constante, aquele que está sempre tentando se manter lúcido, né? Então, eu reparei ao longo do meu dia que em vários momentos me vinham na mente, repare mais no meio ambiente, né? No meio ambiente, repare mais no seu ambiente, à sua volta, né? No seu entorno, tudo que está acontecendo, todos os movimentos que estão rolando. Então eu percebi, eu falei, ué, por que está vindo tanto toda hora essa vontade de prestar atenção em tudo que está acontecendo, os pequenos detalhes, focando muito a cada detalhezinho de cada coisinha que acontece, né, no nosso dia a dia. E aí ontem foi um dia assim, eu me lembro bem de estar dirigindo, né, numa hora parado no semáforo, já que eu estava parado ali, eu pensei, isso ficava vindo, e aí eu tentava absorver, não absorver, mas eu tentava prestar muita atenção em tudo como estava sendo colocado para mim, né? Em todos os movimentos, nas pessoas, o que elas estavam fazendo, a forma das coisas, as formas físicas das coisas. E também tentava prestar atenção, me vinha assim, presta atenção energeticamente, né? Tenta escutar o que está rolando nos bastidores, né? Nessa outra dimensão, podemos dizer, espiritual, astral, ou nessa dimensão energética, né, que a gente tanto bebe dessa dimensão, que a gente tanto acessa dessa dimensão, que é super importante. E aí ficava o tempo inteiro, deve ser Yansan, batendo na porta, ficava prestando atenção o tempo todo, né? Então foi muito legal a sintonia, isso que eu queria dizer, a alta sintonia ao longo do dia. Óbvio que eu sou ser humano, né? Eu não sou perfeito e longe disso, nem quero ser, na verdade, né? Mas é claro que tive algumas pequenas quedas e baixas. Foi momentos curtos do meu dia, onde não deixei enraizar, então eu queria falar disso, que é importante, né? Então, manter a frequência e a sintonia bem alta o tempo inteiro, pensando coisas boas, né? E acessando coisas boas, né? Abrindo, né? Tá lá no seu dia a dia, na rotina, fazendo as mesmas coisas, ou até alguns desafios diferentes, mas tá lá, né? E aí ampliar o que eu posso ver para além de tudo que tá rolando, né? Mantendo a sintonia alta o tempo inteiro, sobretudo com qualquer coisa que aconteça ao longo do dia, de alguma dificuldade, de alguma coisinha que você fala, isso me atrapalhou, isso me coisou, sem deixar isso criar algum tipo de raiva ou sem deixar isso criar algum tipo de desajuste, que tudo isso vai baixando a nossa frequência, né? E aí a gente vai sintonizando numa frequência mais densa e vai nos deixando sem lucidez. Esse é o grande lance. Que mais? Então fui prestando atenção nas coisas, né? Em tudo que estava ao meu redor, mantendo a sintonia alta, como eu falei, final do dia, noitezinha, aquele horário, né, da angústia, quando o sol começa a se pôr, que é uma coisa, meu pai, que é uma coisa... Aí, enfim, me pegou também. Por quê? Angústia, né, das pessoas e trânsito, né? Aí trânsito, meu amigo, vou falar, viu? Mas foi rápido, né? Coisa assim de alguns segundos, eu imediatamente saquei, já botei uma música atravessando na moléstia toda. E aí, musiquinha, pá, né?
beleza, musiquinha maravilhosa, a música que te eleva, né? E aí saí daquela sintonia do trânsito e liguei o pu, né, para não falar palavrão, para aquela situação do trânsito. Ah, tô aqui, você está, surfa. Essa é a onda. Vamos surfar e ficar tranquilo. Bom, então isso que eu tô falando, tudo isso é uma preliminar, né, que acontece antes da gente dormir, porque aí na hora que a gente vai dormir a gente está com uma sintonia bacana, né? Outra coisa diferente também, eu tô assim querendo falar disso porque já fazia alguns bons dias aí que eu estava num recesso projetivo, né? Então notei essa grande diferença ao longo do dia e para ter acontecido essa escapada no astral. Outra coisa, dormi mais cedo, né? Parei neste dia, não fiquei tanto tempo no celular vendo coisas antes de dormir, né? E li um livro um pouco antes, né, de dormir ali, deitado, até que viesse algum sono. Quando eu percebi que estava começando a vir o sono, fecha-se o livro e aí é a minha hora de praticar energia, né? E aí eu vou para as práticas energéticas, para movimentação de energia, trabalhando os chakras, trabalhando a sutilização da nossa aura, né? Colocando em prática essa movimentação energética, a gente fica mais solto, né? E aquele corpo energético, aquele nosso duplo etérico, que parece mais uma cola, um chiclete de corpo astral com corpo físico, né? Fica um pouquinho mais solto e aí sim eu adormeci no processo. Beleza. Mal adormeci, talvez, sei lá, devo ter dormido, vamos supor, 10 horas da noite, né? Não me lembro agora o horário, que para mim é cedo. E aí quando foi mais ou menos meia-noite e pouquinho, eu acordei com um susto. Meu Deus, mas eu acordei com um susto. Fazia muito tempo mesmo, que eu não tinha a sensação de falsa queda, que todo mundo tem, né? A mais comum é, sei lá, você está assistindo um filme, e aí você está com muito sono, você está lendo o livro, ou você está fazendo alguma coisa com muito sono, e você dá aquela pescada de tubarão violenta, né? Você está lá e... Aí, esse sustão, né, que dispara até uma adrenalina, você consegue até ficar um pouco acordado depois de tanto adrenalinazinha que solta ali, ou sei lá, algum tipo de hormônio rápido que é liberado por causa do susto, né? E aí depois você fica, né? Mas não é exatamente esse tipo de falsa queda que eu tive, né? Apesar de fazer anos que eu não tenho mais falsa queda, né? E é um sintoma muito comum da projeção astral, principalmente para quem não está praticando, para quem nunca ouviu falar ou segue uma vida sem isso, todos vão ter falsas quedas em algum dado momento durante o sono, né? Então a pessoa pode estar sonhando e aí ela está sonhando, de repente ela cai ali no sonho de algum lugar, aí dá aquela sensação de falsa queda, a pessoa acorda com aquele susto, né, que estava caindo. Então, é mais ou menos por aí a minha, só que apesar de... Aí fazia anos que eu não tinha isso, porque, enfim, depois que a gente vai praticando a projeção astral e vai tomando mais consciência do nosso corpo astral, a gente diminui essa incidência, né? Eu considero assim, como se essa sensação de falsa queda fosse um aviso constante. Olha, existe um negócio aqui que você não está vendo, né? Você tem um corpo astral, quando você dorme você sai com ele por aí, né? E aí fica de vez em quando dando umas falsas quedas para tentar te lembrar que você existe, né? Para além do corpo físico. Mas enfim, e aí depois que você está trabalhando com isso, o corpo para de te avisar, vamos dizer, você para de ter essas experiências. Mas talvez por causa de um recesso projetivo também, que eu já esteja há algum tempo, ou não, vai saber. Eu tive uma sensação de queda que não foi falsa queda, né? Aí sim, nós podemos dizer que foi uma queda de verdade, né? Porque o que acontece? Muitas vezes dentro desses sonhos que as pessoas têm a sensação que está despencando de um lugar e acorda com aquele susto, na verdade aí já não é uma falsa queda, né? Aí é um deslocamento do seu corpo astral, né? E reencaixando no seu corpo físico.
certo? Então você está lá dormindo com o seu corpo físico e você vai ficar perambulando alguns centímetros, ou vai saber, né, mais alto, mais baixo, isso vai variar com o seu corpo astral, né? E aí, vamos supor, você está tendo algum tipo de sonho aqui mentalmente, aqui no seu corpo astral, e não aqui na sua cabeça física. E aí você está sonhando e tal. De repente, ou porque no sonho você despenca de alguma coisa no sonho, e aí isso induz você a levar o seu corpo astral de volta para o corpo e a cair, e dá um mega de um solavanco, né? E um mega de um susto, porque há um reencaixe, uma reentrada, né, do seu corpo físico muito abrupta, né? E outra coisa, para além disso, você tá lá com o seu corpo astral, né? E você realmente não está sonhando com nada, né? E aí eu vou entrar no meu caso, né? Eu estava flutuando acima do meu corpo físico e eu estava com uma sensação que eu já conheço qual é essa sensação, que é uma sensação de flutuabilidade, né? Então eu estava me sentindo leve, flutuando, e estava me sentindo balançando, que nem um balãozinho meio cheio de gás hélio e com um ventozinho batendo dele. Então eu estava me sentindo leve e balançando. Isso foi depois de 2 horas de sono, né? Das 10 à meia-noite. Então lá para meia-noite eu de repente me dou conta, tá tudo preto, estou sonhando com nada, estou com a minha consciência plena de que eu estou flutuando, estou balançando. Por alguns segundos, quando eu me dei conta disso, assim, me dei conta, fui analisando o que estava acontecendo. De repente, por conta de algum tipo de reação aqui no corpo físico aqui embaixo, pode ter sido uma reação instintiva, orgânica, alguma coisa que precisava ser reajustada, mexer o corpo para um lado, porque sei lá, o corpo pode estar meio já com alguma parte meio dolorida, você está dormindo muito tempo de um canto e tal, aí por reação, porque é transmitido pelo cordão de prata, você vai sentir aquele incômodo e vai sentir que tem que voltar para o corpo físico para você poder mudar de posição. Então vamos supor que por algum motivo aconteceu algo do tipo, eu fui tragado de uma vez, mas pensa numa queda. Eu acho que eu não devia estar assim não, 30 centímetros, eu devia estar tipo 2 metros de altura, quase batendo no teto já, porque foi uma queda, mas uma queda tão bruta, que eu juro por Deus, quando eu bati no corpo, quando eu entrei assim de pancada, eu abri o olho assim, eu esperava que estava acontecendo alguma coisa no físico, que foi tão forte e junto com essa queda teve um barulho energético, né? Eu falo barulho energético porque esse barulho está vindo das suas energias, junto com a mega de uma queda, foi assim, sabe, um barulhão assim, um chiado junto assim, não sei, eu não consigo nem explicar o que foi aquilo. Então, quando eu abri o olho, eu pensei, meu Deus, eu cheguei até a pensar assim, tá desabando o chão, eu tô caindo pro outro andar, tipo, ou sei lá, o prédio tá caindo, Deus me livre, né? Ou a cama desabou pro chão, alguma coisa eu pensei que tivesse acontecido de tão forte que foi, né? Então, as sensações de falsa queda fazia pouco tempo que as sensações de falsa queda, que são leves, assim, que na maioria assim tem, já fazia anos que eu não tinha, né? E aí eu tive essa bruta, essa queda, e aí não falsa, mas uma verdadeira queda de corpo astral, né? Reentrando no corpo físico tão forte que por um segundo eu tomei um susto, mas imediatamente no segundo seguinte eu já entendi o que foi, né? Aí na hora que eu entendi o que foi, eu falei, ufa, porque eu olhei assim para os lados já esperando sei lá, o negócio caindo, desabando, né? Quando eu vi que não tinha nada desabando, que tava tudo parado, normal, eu já, entendi, meu Deus, meu Deus, eu tava com meu corpo astral, eu tava flutuando, aí fui lembrando, eu tava flutuando, mesmo, aí fui rememorando o que estava acontecendo poucos segundos antes da queda, né?
E aí, poxa, mas estava tudo, né, preto, não estava vendo nada, né? Apesar de estar ali adormecido, porque o que acontece? Você está flutuando ali com seu corpo astral em cima do seu corpo físico, fora dele, e você pode estar sonhando aqui com seu corpo mental, aqui dentro do astral, ou você pode não estar nada, você só tá realmente adormecido. E é isso que acontece com a maioria de todos nós. Todos nós saímos do corpo, ficamos todos os dias fora do nosso corpo físico, uns menos, outros mais, mas todos nós deslocamos do nosso corpo físico, isso que é legal de falar. E na maioria dos casos, que foi esse o meu, eu estava embebido, adormecido, estava bêbado de sono, por conta da indução desse corpo físico aqui que apaga, né? Ele vira praticamente um morto aqui, morto-vivo. As ondas, as frequências cerebrais vão para quase zero, então se zerar você já estava morto, mas não vai. Você fica em ondas delta, extremamente profundas, o corpo fica ali imóvel, né? E aí isso é transmitido pelo cordão de prata, né? Entre os dois corpos astral e físico, e você fica ali embebido daquele sonífero, né, vamos dizer assim, dormindo, cara, junto com o corpo, né? E a gente aprende assim, todos nos ensinam assim, que é hora de dormir, é hora de apagar, é hora de acabou, velho, não quero saber de mais nada, só apagar, né? Esse é um sentimento, essa é a sensação que a gente aprende ao longo da nossa vida, porque dali para frente, após dormir, não vale mais nada, tudo que vai acontecer são só sonhos, ou pesadelos, ou enfim. Então perde-se o valor que tem o nosso tempo durante o nosso sono, né? E tem um valor inestimável, né? Tem um valor inestimável, aí não vou me estender aqui, que aí o negócio vai ficar longuíssimo o vídeo. Então isso aí foi só a primeira parte, né? E aí vamos para a segunda, que foi o videozinho que eu gravei ontem, aquele short ali, aquele curtinha de 1 minuto, só para não perder a vibe, mas foi basicamente assim. Aí lá pro meio da madrugada, eu desperto, eu simplesmente, antes de despertar, legal de falar isso, né? Antes de despertar, tava tudo escuro, tava vendo nada. E eu estava com a sensação de estado vibracional crescente. Então eu estava sentindo o estado vibracional crescer. E o estado vibracional é o nosso corpo energético, né? Que também está nesses dois planos, né? Parte desse corpo está no físico e outra parte está no astral. Então, claro que quando você sai do corpo físico, aí isso também fica diluído ali, esticado e fazendo uma interface pelo cordão de prata, mas em parte ainda está no corpo físico e a outra parte está no corpo astral, né? Desse nosso duplo etérico, né? Então, eu estava sentindo um estado vibracional crescente por conta desse corpo de energia que estava entrando em ressonância com o meu corpo astral e despertando a lucidez. Então, ele estava cada vez vibrando mais alto, aumentando a frequência, vibrando. Eu já estava começando a sentir o que eu chamo de uns choquinhos astrais. Cada um tem uma sensação ligeiramente diferente, mas como é que eu posso escrever? O estado vibracional para mim é como se acendesse sei lá, é como se tacasse álcool, botasse o fogo e faz assim, né? Essa acendida que dá vem com uma sensação. Eu usei fogo, mas enfim, não vem sensação de queimar. Na verdade, é uma sensação de vibração. É como se eu estivesse em cima de uma máquina, deitada numa prancha, assim. Essa prancha, eu deitado nela, ela tivesse uns motores que vibram, zzz, assim, e o corpo todo ficasse vibrando. Só que fazer zzz, não chega nem perto da vibração que porque é uma vibração mais alta. Então, por exemplo, uma vibração mais grave, falando um pouco de som, as ondas vão estar mais devagar. Na medida que você vai indo para o agudo, a frequência vai aumentando, né? Em vez das ondas ficarem bem longas, elas vão ficando bem curtinhas, né? Então, aí quando você vai indo para aí vai ficando, né? Então, só que é como se fosse muito além do mais agudinho, assim.
tá além do espectro, muito, porque o corpo todo é como se ele... É como se, cara, não sei explicar, um negócio muito doido. É só você praticando, mergulhando nisso, e todos vão conseguir sentir o que é o estado vibracional. E desde já posso dizer também que o estado vibracional, para mim, e para outras pessoas que eu consultei, a coisa, uma das coisas, não é a mais, né? Mas é uma das coisas mais maravilhosas que eu já senti, né? Então, tirando isso, tirando o estado vibracional, acho que uma das coisas mais maravilhosas que eu já senti é uma sensação de amor universal, de amor incondicional, de plenitude, que uma vez eu senti numa experiência que faz muito tempo, que também foi no astral. Mas enfim, vamos lá. Aí tá, sentindo isso e essa coisa crescendo, eu despertei a lucidez. Pá! No que eu despertei a lucidez, estava tudo escuro, né? E de repente eu me vejo meio flutuando num lugar assim, não entendendo nada, mas percebendo que estava rolando uma movimentação no meu entorno, certo? E aí eu desperto a lucidez e não tô vendo nada, cara, tá tudo escuro, tal, né? Só que imediatamente eu comecei a pulsar a luz no frontal, porque eu já tô acostumado a fazer isso, quando tá tudo escuro, pulso luz, quando eu fico lúcido, eu fico tentando até que clareou, né? E isso é coisa de 3, 4 segundos, foi rápido, né? Aí clareou, e no que clareou, eu já imediatamente vi, né, uma caminhoneta, que é uma caminhoneta preta, que inclusive eu uso aí bastante, vocês já viram, quem já viu alguns vídeos meus aí, às vezes eu gravo lá de dentro do carro e tal. E aí, nesse caso, quando clareou e eu vi essa caminhoneta, eu tava na carroceria, na parte de trás da caminhoneta. E eu sabia já que o meu pai estaria dirigindo lá na frente. A caminhonete estava em movimento, indo para frente, a gente estava numa rua perto da casa dele, né? E aí depois eu falo um pouquinho sobre isso. E aí eu falei, cara, meu pai tá ali, eu vou até lá. E eu já levantei, saí voando, com a caminhonete indo pra frente, já saí da carroceria, fui voando e fui pra janela aqui. Aí eu já, pai, isso aqui, comecei a chamar ele lá dirigindo, ele olha e tal. Meio surpreso assim de me ver, né? Aí eu, pai, então, estamos fora do corpo. Lembra, pai, isso aqui é das vezes que eu falei que a gente pode fazer teste, puxar o dedo, né? Vamos puxar o dedo, não sei o quê, pra você ver que você tá fora do corpo também e tal. Aí eu falei, quer ver? E ele assim, né, dirigindo sem entender aquela coisa, meio estranhando o que estava acontecendo. Eu falei, vou puxar, e eu voando, flutuando, acompanhando a caminhonete em movimento. Olha só, tipo, e eu nem pensei em fazer isso. É um lance automático, quase instintivo, é como respirar, né? Você tá aqui, você não tá pensando em respirar, tô falando e a gente tá respirando. Foi nesse nível, assim, o voo, né? Foi o voo, né? E aí eu falei, quer ver? Aí puxei o dedo, fazia um tempão que eu não puxava, não conseguia puxar o dedo no astral pra testar. Puxei, rapaz, o meu dedo esticou, que veio até aqui assim, tipo uns 30 centímetros. E ele, depois que ele esticou, ele ficou bem mais fino, né? E ele começou a meio que oscilar, a balançar assim, né? A parte esticada, né? Ficou tipo uma energia meio transparente também, assim, né? O corpo, deu pra ver que o meu corpo, ele esticou e ficou um pouco mais translúcido, né? Quando eu puxei. Foi até uma coisa bonita de ver. Aí ele ficou muito chocado. Eu fiz isso na cara dele, assim. Ele ficou tão espantado com aquilo, né? E eu achei que ele ia, tipo, ou minha expectativa fosse que ele puxasse também, ou que fosse acontecer alguma coisa. Mas infelizmente aconteceu alguma coisa no meu corpo físico que ele me tracionou de volta. E aí eu acabei voltando pro corpo. Voltei com aquele solavanquinho assim, legal, porque eu tava lá no outro bairro, né? Aí eu voltei assim. Aí abri o olho e falei, nossa, poxa vida, será que o pai vai lembrar, não sei o que, né? Já fiquei assim, todo animado, né? Será que ele pelo menos, sei lá, lembra assim, não, sonhei com você, mas não lembro o que foi, já seria incrível, né? Mas, galera, infelizmente, né, já posso dizer para vocês que eu consultei ele ontem e ele não lembra de nada, nem de nada mesmo, né? De nenhum sonho, de nada, foi breu total. O que assim também colabora porque assim, né? Quando a gente não lembra de nada,
Aí, fato, né? Sonhou, mas não lembrou, ou teve experiência e não lembrou realmente de nada. Agora, diferente fosse, se ele dissesse, nossa, sonhei pra caramba essa noite, disso, daquilo, lembrasse de todos os sonhos, isso aqui, e nada deles me envolvesse. Seria estranho, né? Mas no caso ele não lembrou de nada, faz parte, muita gente passa por isso. Tem pessoas que estão, às vezes, há anos. Eu já passei por isso, de passar, assim, sei lá, um ano sem lembrar de nada, de viver, assim, uma coisa, sei lá, mais fechada. E aí também não tá buscando para lembrar, também não faz questão de lembrar, então fica sem lembrar mesmo, né? Mas vez ou outra, obviamente, que ele tem sonhos bem interessantes e sempre troca, sempre me conta. Mas esse dia, infelizmente, não sou eu com nada. Bom, aí a terceira parte, depois do que eu acordei, voltei tudo mais, voltei a dormir, né? E aí quando foi mais na partezinha da manhã, tive uma experiênciazinha pequena. Eu tava assim, semi-lúcido já, me peguei assim já num lugar, falei, opa, onde eu tô, quem são essas pessoas e tal. Comecei a reparar no ambiente, né? Eu lembro de ficar reparando muito no ambiente, de eu ficar olhando, né? Porque o que acontece? Como a gente tá aqui agora acordado na vigília, a gente vai treinando isso, né? De olhar, de reparar, lembra todo aquele papo lá do início, tal, que eu tava falando? Então, é mais ou menos por aí. Então a gente acaba fazendo isso lá fora também, quando a gente tá fora do nosso corpo físico. E aí, eu com essa galera toda, nem expliquei, né? Mas eu tava com umas 20 pessoas lá, mais ou menos, e ia rolar uma reunião. E eu simplesmente sabia que tava para acontecer uma reunião, era uma reunião importante, né? Estávamos todos bem arrumados, assim, né? Um ambiente limpo, organizado, o que agora, depois de acordado, me dá a entender não ser um ambiente muito pesado, né? De umbral pesadelo, né? Mas de ser um ambientezinho mais acessível, onde é possível fazer uma reunião com pessoas um pouquinho mais equilibradas do que a galerinha que está aí em desalento, em desarmonia no nosso querido umbral. Mas vamos lá. Aí tava lá com essa galera e aí me lembro muito bem de uma hora assim, ia acontecer a reunião e tal. Aí depois deu aquela baixada de sintonia. Não lembro direito o que aconteceu. A reunião deve ter acontecido. E quando eu me volto, quando a minha lucidez começa a voltar, e que eu começo de novo a entrar num nível de reparar nas coisas ao meu redor, de peraí, o que é? Onde eu tô? Deixa eu ver direitinho as coisas. Eu já estou com, salvo engano, eram 2 mulheres, não sei se era 2 mulheres e um homem, ou 3 mulheres, mas vou ficar aí com 2 mulheres que eu me lembro bem, assim, né? Porque eu olhava bem para elas para reparar e eu via, e eu tenho esse costume de tentar olhar bem nos olhos e olhar para a pessoa, e até para me defender também no astral, que isso é super importante, né? Olhava bem para elas assim, e elas eram tão bonitas e tão assim, bonita mesmo de alma, né? Assim, e elas sorriram, eram tão sorridentes, passavam uma coisa tão gostosa. E eu ficava olhando, assim, bem, meio impressionado, assim. E aí elas conversando e tal. E eu também estava conversando. E aí fui recobrando lucidez, assim. E me peguei conversando nessa de recobrar lucidez. Me peguei conversando coisas sobre projeção astral, né? Então foi muito legal, porque eu acho que foi uma reunião com pessoas afins desse papo, desse assunto, lá no astral. Não tenho certeza se eram guias, se eram mentores, ou se eram projetores fora do corpo também. Poderia ser, né? Mas só sei que o papo foi, olha, eu falava alguma coisa assim, né? Porque quando a gente sai do corpo, né? A gente sai com o nosso corpo astral e é como se o nosso corpo astral fosse uma bateria que precisa recarregar. Eu falava assim, e quando eu tô fora, né? Eu tô com o corpo astral, eu sinto que quando eu volto pro corpo, o dia é diferente, eu me sinto recarregado, com energias renovadas e tal, e eu ia explicando para elas assim aquilo que eu sentia, né, quando eu estava com o meu corpo astral, a sensação do antes, do depois e do durante, e também falava alguma coisa do que a gente saía e aí ia beber, né, transmutar dessa energia espiritual, dessa energia astral que vinha para o nosso corpo astral ali quando a gente está fora do corpo, né, eu falava alguma coisa assim nesse sentido para elas, e elas ficava me olhando assim, rindo e concordando, tipo assim, é mesmo, muito bom, interessante, isso, continue falando, né?
E aí foi isso. Durante essa fala, né? E de observar elas me dando esse feedback por expressões, sorrisos, e eu não lembro o que elas me falaram, positivos, assim. Aí eu volto pro corpo e abro o olho imediatamente, lembrando da experiência também. Então, é isso. Essas foram as 3 pequenas experiências, somando aí com toda a pré, né? Com todo o pré do dia antes de dormir, né? Que é super importante. Então, galera, é isso. O vídeo já deu meia hora. Então, o que mais que eu ia falar? Ficou algumas coisas aí que eu falei, depois a gente conversa sobre isso e tal. Mas para o vídeo não se compridar e aí a gente focar mais nas experiências, é isso, né? Deixando um recado final aqui, né? Por que contar dessas experiências? Para mim divulgar um pouco mais sobre a possibilidade da gente rememorar, né, as experiências quando a gente dorme, as experiências que a gente tem fora do corpo, rememorar lucidamente, né? E você lucidamente também ter essa consciência de calibrar, recalibrar, recarregar o corpo astral, né? Viver dessa energia cósmica universal que lúcido parece ser muito mais intenso. Óbvio que todos nós fazemos isso inconsciente, né? Quando nós dormimos, mas lúcido, nossa, é assim exponencial, sabe? E a alegria que a gente fica ao longo do dia, a conexão que a gente fica, assim, às vezes dura uma experiência, ou essas experiências que nem foram as de ontem, às vezes eu passo, assim, uma semana, 15 dias, nossa, super, super, assim, feliz, sabe? Não é feliz, é um alegre, é um contentamento massa de estar conseguindo algum resultado, de estar conseguindo alguma experiência, de estar conseguindo crescer consciencialmente, né? E de estar buscando, né? De ser um buscador. E porque, querendo ou não, todos nós entramos em contato com o nosso material inconsciente quando a gente dorme, né? E aí esse material é levantado quando a gente sonha, né? E principalmente quando a gente tem uma projeção lúcida, você também vai entrar em contato com esse material, tá? Então é muito importante a gente despertar, né, para a espiritualidade, despertar para a continuidade da vida, né? E ter mais consciência de que quando a gente dorme, as coisas não acabam ali, né? E claro, quando a gente morre também, né, obviamente, mas, poxa, dia a dia, né, quantas horas a gente às vezes não perde, e o quanto a gente deixa de entrar em contato direto com o material inconsciente, que é extremamente útil para a gente crescer, né? Afinal de contas, não é isso que a gente tenta fazer quando a gente vai para algum tipo de terapia, seja ela holística, psicológica, né? Todas elas vão tentar trazer à luz da consciência algum tipo de conteúdo que você não está acessando. E a projeção astral, ela vai beneficiar, ela vai trazer, né? Tem que estar, de alguma maneira, preparado para entrar em contato com tudo isso, né? Mas, enfim, as experiências que eu passei foram experiências mais práticas, experiências onde obviamente não tiveram um levantamento desse inconsciente, desse trabalho e tal, mas em outras experiências, como vocês já viram por aqui, e às vezes algumas são tão pessoais, são tão pesadas, por assim dizer, que eu deixo registrado para em algum outro momento, quem sabe, poder compartilhar com vocês, né? Essas que eu compartilhei de ontem são experiências mais bobinhas, vamos dizer assim, mas são super importantes para a gente continuar essa busca para manter a lucidez ao longo do nosso dia e também ao longo da nossa noite, tá bom? Gratidão, namastê, um grande beijo a todos. Até a próxima.